Gênese no lar. Evangelho no coração. Manhã do dia 26 de outubro do ano de 2020. Segunda-feira, iniciando uma jornada bendita. Que a semana possa nos oferecer escola, trabalho, convivência, intercâmbio com o mundo espiritual, para que aprendamos, para que nos sensibilizemos quanto às verdades maiores. Allan Kardec, no capítulo 25 do Evangelho segundo o Espiritismo, intitulado Buscai e Achareis, falando da busca, da procura, da prece, no item 5, ele diz assim: pedi a luz que vos clareie o caminho, e ela vos será dada. Pedi forças para resistirdes ao mal, e as tereis. Pedi a assistência dos bons espíritos, e eles virão acompanhar-vos. Pedi bons conselhos, e eles não vos serão recusados. Batei a nossa porta, e ela se vos abrirá. Mas pedi sinceramente com fé, confiança e fervor. Apresentai-vos com humildade e não com arrogância, sem o que sereis abandonados às vossas próprias forças. E as quedas que derdes serão o castigo do vosso orgulho. Que estejamos humildes, sendo sinceros e, acima de tudo, aprendendo a ouvir os conselhos. O tema da manhã: tarefas individuais. Nós vamos aprender, dialogando com Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 1. Não vim destruir a lei. Ouçamos as palavras de Jesus atribuídas ao Evangelho de Mateus, no capítulo 5, versículo 17 e 18. Não penseis que eu tenha vindo destruir a lei ou os profetas. Não os vim destruir, mas cumpri-los. Porquanto em verdade vos digo que o céu e a terra não passarão, sem que tudo que se acha na lei esteja perfeitamente cumprido, enquanto reste um único iota e um único ponto. Pois bem, amigos, vou fazer um pequeno comentário sobre a lei. Quando Jesus afirma: não passarão sem que tudo o que se acha na lei esteja perfeitamente cumprido. Cumprido, realizado, dialoga com o conhecimento e com a prática. No século 21, temos uma ferramenta bendita que é o do conhecimento. Estudamos a história, as tradições, a ciência, e podemos dar glória a Deus, pois tudo está à nossa disposição. O desafio agora é fazer acontecer, é colocar em prática. Sobre o ponto de vista moral, que é o nosso foco principal, operar nas sendas da caridade, que é a benevolência, indulgência e perdão. Mas ouçamos a alocução feita por Kardec, fazendo referência à lei mosaica.
Na lei mosaica há duas partes distintas: a lei de Deus, promulgada no Monte Sinai, e a lei civil ou disciplinar decretada por Moisés. Uma é invariável, a outra apropriada aos costumes e ao caráter do povo. Se modifica com o tempo. Então nós temos, de uma forma clara, que a lei divina ela é imutável. Apropriada ou adequada ao entendimento dos homens, tratada como lei humana, esta é transitória. Por quê? Ela auxilia no desenvolvimento dos povos, do homem. Mas à medida em que estes evoluem, naturalmente existem alterações de acordo com o tempo, no espaço devido. Kardec esquadrinha a lei de Deus, que na verdade está esculpida na consciência de cada um, mas sob o ponto de vista da revelação, porque precisamos compreender a lei no seu sentido universal, ao nível íntimo. Então elas foram codificadas, reveladas em 10 fundamentos. Eu sou o Senhor vosso Deus, que vos tirei do Egito, da casa da servidão. Não tereis diante de mim outros deuses estrangeiros. Não fareis imagem esculpida, nem figura alguma do que está em cima do céu, nem embaixo da terra, nem do que quer que esteja nas águas sobre a terra. Não os adoreis e não lhes prestareis culto soberano. Amai a Deus de todo o teu coração. Interessante. Quem sabe a gente possa, mais à frente no Gênesis no Lar, fazer um estudo sobre os 10 mandamentos. Mas o objetivo, hoje, é apenas passar por eles quanto a recordar. Não pronunciareis em vão o nome do Senhor vosso Deus. Lembrai-vos de santificar o dia do sábado. Honrai vosso pai e vossa mãe. Não mateis, não cometais adultério, não roubeis, não presteis testemunho falso. Não desejeis a mulher do vosso próximo, não cobiceis a casa do vosso próximo, e etc. Quanto ao texto, eis aí definidos os 10. 3 movimentos positivos, 7 impeditivos. Agora ouçamos Kardec. É de todos os tempos, de todos os países essa lei, e tem por isso mesmo um caráter divino. Todas as outras são leis que Moisés decretou, obrigado que se via a conter, pelo temor, um povo de seu natural turbulento e indisciplinado, no qual tinha ele de combater arraigados abusos e preconceitos, adquiridos durante a escravidão do Egito, para imprimir autoridade às suas leis, houve de lhes atribuir origem divina, conforme o fizeram todos os legisladores dos povos primitivos. A autoridade do homem precisa apoiar-se na autoridade de Deus. Mas só a ideia de um Deus terrível podia impressionar criaturas ignorantes, em as quais ainda pouco desenvolvidos se encontravam o senso moral e o sentimento de uma justiça reta. É evidente que aquele que incluíra entre os seus mandamentos este: não matareis, não causareis danos ao vosso próximo, não
poderia contradizer-se, fazendo da exterminação um dever. As leis mosaicas propriamente ditas revestiam, pois, um caráter essencialmente transitório. Então nós temos, com a orientação filosófica moral oferecida pela teoria espírita, que traz aspectos da história para interpretar, para nos auxiliar na ressignificação, alguns pontos muito importantes. Quando nós estudamos e citamos tradições antigas, filosofias, religiões, o fazemos porque temos uma chave que é o Espiritismo para melhor compreender o que nos foi oferecido, uma vez que a revelação é progressiva. Ao longo da história humana, Deus enviou mensageiros. Conforme o Livro dos Espíritos nos auxilia ao entendimento no estudo das leis morais. Uma vez que a lei está escrita na nossa consciência, conforme a questão 4621, né, nós vamos compreender o seguinte, que Deus envia os mensageiros para nos fazer recordar. Isso é importante. E, naturalmente, nós temos 3 grandes recordações ou revelações, com Moisés, com Jesus e com o Espiritismo. Com isso, nós podemos, para melhor compreensão do nosso tema de hoje, com as tarefas individuais, perceber o seguinte, que à medida em que vamos nos deparando com esses códigos divinos, o objetivo natural é compreender o que nos compete fazer, ou seja, colocá-los em prática, cumpri-los. E Jesus, em sua exuberância, pauta a sua atividade no que já tinha sido contado antes. Eu não vim mudar, eu vim viver. Interessante, e não cabe aqui muita abertura na reflexão, e o primeiro mandamento que o texto se estende quando sugere que compreendamos Deus como o Senhor da vida, que tirou o povo hebreu do Egito, na casa da servidão. Essa frase ela é suficiente para a gente debater muito. Tirou do Egito, a casa da servidão, a dizer que Deus, que se manifesta através das leis, da lei divina, que é estratificada em outras leis didaticamente para ser compreendida, ela, quando vai sendo revelada, ela vai se tornando exuberante porque ela nos tira da servidão. Ela liberta da escravidão. Então, antes, a lei funciona de fora para dentro. Depois ela passa a ser uma habitação na intimidade e nos projeta para além do inimaginável. Você será livre quando conhecer. Então, no mundo primitivo, a lei é uma regra. Fala assim, não, 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 não. E ela é o resultado de um conhecimento adquirido. Portanto, ela é respeitada. A busca por infringir, por adulterar, por corromper, é fruto de imperfeição. Mas a dizer que, quando estamos inseridos num contexto, aquela regra, aquele costume, ele é percebido, ele é compreendido. Agora, ter sabedoria para colocar em prática é o desafio para todos. Por isso que quando se infringe,
comete-se então um delito. Você está passando por cima da lei. Aí vem a sanção, vem a punição. Não é assim que nós compreendemos as regras? O indivíduo que já vive a lei, ele não corre nenhum tipo de risco de ter sanção, punição, o que for. Ele já está incorporado dentro dele. Esse é o ponto. Por isso nós temos 3 movimentos positivos: amar a Deus, honrar o pai e a mãe, né? E guardar o sábado. O que é guardar o sábado? Que na civilização nossa, ocidental, é o domingo. É que numa semana de 7 é necessário que tenhamos aspectos que abram para a intuição, para a contemplação do sagrado. Então, nós precisamos do oásis em meio à travessia, mas temos que atravessar. Então, a orientação espiritual é para que a gente siga em frente. É lógico que é simbólico, porque cada dia da semana você tem um momento de irrigação espiritual e o momento do suor na oficina. Não é num dia, isso são estados de alma. Até que vamos completar um mês em permanente contemplação e trabalho. Aí é consagração. Esse é o ponto. Pois bem, então, como nós ainda somos frágeis, precisamos da revelação da lei periodicamente, para que a gente possa recordar que temos tarefas que são pessoais, portanto intransferíveis. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Jesus faz uma síntese. Jesus faz ele consubstancia. Ele trabalha esses 10 itens num só. A dizer que é necessário uma análise para se elaborar uma tese e uma antítese. Ou seja, opostos são justamente, não melhor, os opostos se ajustam para se atingir um resultado, que é a síntese. Por isso o nosso mundo, conforme uma visão platônica, ele é dual. Ele é realidade e ilusão. Macho, fêmea, dia, noite. São contrastes. As cores na arte necessitam do toque de classe do artista para harmonizá-las. Esse é o ponto. Então nós temos o ensinamento e a prática. Se nós ficarmos só na escola, a vida perde o sentido. Mas não podemos ficar só no trabalho, porque estaremos naturalmente limitando as ações e não conectados com o progresso. Então, o professor numa escola, ele estará sempre chamado pela organização pedagógica para fazer cursos, aprimorar, rever conceitos, para ele sair de volta para o trabalho e qualificar a sua ação como professor. O aluno amanhã será professor. Mas não basta ter o canudo. Aí entra aquela discussão na sociedade. Eu fui num profissional, mas não me contentei com o parecer. Fui em outro que me disse o oposto. E os dois foram formados na mesma escola. Isso garante várias reflexões, mas eu vou dar apenas 2. Primeiro, o canudo não faz o doutor. O indivíduo recebe lá a colação de grau, o título. Aí, naturalmente, os mestres vão dizer: agora que você vai começar mesmo na escola.
Agora que colocando em prática que você vai fazer o doutorado. Não é aqui, não. Então, a escola é a mesma, a resposta é diferente. Então, quando você tiver para tomar uma decisão sobre o ponto de vista que envolve riscos, é muito bom que você ouça opiniões abalizadas, não da internet. Combinado? Hashtag em paz, todo mundo feliz? Batam na porta de quem tem autoridade. E não se limite a uma só. Porque a visão pode não ser a melhor. Ou quem sabe eu vou mais à frente para ficar curvado diante da ciência. Ciência do bem viver, que passa pela justiça, pelo amor, pela sabedoria. Pode ser que a partir do momento em que você ouça opiniões abalizadas, você construa um conhecimento para garantir uma escolha adequada lá na frente. Ou quem sabe, cada opinião vai ser um degrau para você chegar numa outra opinião que vai unificar todas as anteriores. E você vai tomar a decisão com muita tranquilidade, porque você está esclarecido. Então, para usar apenas essa figura, essa imagem, para a gente entender um pouquinho do que vem a ser lei, revelação, prática, construção, libertação. A alusão ao Egito, o povo hebreu, não quer dizer que lá no Egito eles estavam assim, que os egípcios, ou a vida dos egípcios era inferior à que eles teriam. Não é isso. O Egito representa uma escola, um estágio. E no Egito oferecia a sua tradição a melhor ciência da época. Então, teoricamente, os hebreus estavam na melhor escola. Mas chegou um ponto que eles se tornaram escravos. Por que escravos, servos? Porque não conseguiram, porque não acompanharam a essência. Então era necessário que eles saíssem para outro território para colocar em prática o que aprenderam naquela escola. Captaram o que eu quero dizer? Porque quando você começa a repetir demais, você se torna escravo da rotina. É necessário ir para outra possibilidade. Sem contar que também podemos nos escravizar pela imperfeição. Eu tenho a lei, mas quero usá-la em benefício próprio. Daqui a pouco eu estou encarcerado pela resistência, pela intolerância. Então o mecanismo é muito mais amplo. O que nos importa nessa manhã para começar a semana é compreender quais são as nossas tarefas. As tarefas que são pessoais e intransferíveis. Uma vez que precisamos colocar em prática o que vem a ser lei, escola, trabalho, oficina. Emmanuel, no livro Rumo Certo, a lição 2ª diz assim: no mundo pessoal, quando te observares na verdadeira posição de criatura imortal, não é criatura mortal. O convite é observar que você é imortal. Naturalmente, ele está dialogando com a espiritualidade, com princípios que a doutrina espírita esclarece. E esta posição nascida de Deus, com estrutura original, de certo te habilitarás a compreender que o Criador te conferiu tarefas individuais que deves aceitar por intransferíveis.
se não dialogarmos com a condição de imortalistas, nascidos de Deus, há uma estrutura original em nós e na natureza, fica complexo dialogar com tarefas individuais que deves aceitar por intransferíveis. Aí vem o verbo aceitar. A rebeldia, ela está diretamente ligada à condição de não compreender a imortalidade, a influência dos espíritos, o livre-arbítrio, a causa e efeito, etc, etc, etc. Aí a gente rebela. A dizer o seguinte: se nós estamos rebelando, é porque não compreendemos ainda. Ficou claro? Bom, o Emmanuel abriu como um professor amigo e agora ele vai sugerir, que ele não manda. O educador abre porta. O aluno que entra. Reflete nisso. Agora vamos ouvi-lo. Ninguém possui o trabalho que te foi concedido executar, conquanto algumas vezes a obra em tuas mãos possa assemelhar-se de algum modo a certas atividades alheias, no levantamento do progresso geral. Ninguém dispõe da fonte de teus pensamentos plasmados por tua maneira especialíssima de ser, qual sucede com as impressões digitais. A voz que te serve se te erige em propriedade inalienável. Em qualquer plano e em qualquer tempo, mobilizas todo um mundo interior de cujas manifestações mais íntimas e mais profundas os outros não participam. À face disso, estarás em comunidade, mas viverás essencialmente contigo mesmo, com os teus sentimentos e diretrizes, ideais e realizações. Isso porque o governo da vida te fez concessões que não estendeu a mais ninguém. Observa os compromissos que te assinalam, seja em família, ou seja no grupo social. E descobrirás para logo as obrigações que se te reservam no imediatismo das circunstâncias. Se falhas no serviço a fazer, alguém te substitui no momento seguinte. Porque a obra do universo não depende exclusivamente de nós. Entretanto, seja como seja, onde te colocares, podes facilmente identificar as tarefas pessoais que a vida te solicita. Quis a divina providência viesses a nascer no universo por inteligência única, de modo a cumprir deveres inconfundíveis, sobre a justa obrigação de te conheceres. Mas não nos referimos a isso para que te percas no orgulho, e sim para que te esmeres, do verbo esmerar, no burilamento próprio, valorizando-te na condição de criatura eterna em ascensão para a espiritualidade superior, a fim de brilhar e cooperar com Deus na suprema destinação da sabedoria e do amor, para a qual, por força da própria lei de Deus, cada um de nós se dirige. Que bênção ouvir Emmanuel. Ele nos abraça,
senta conosco à mesa, com muito carinho olha nos nossos olhos, enternecido, oferece-nos um alimento, como um bom anfitrião. Fala assim: que bom que você veio. Não percamos a oportunidade, pois eu tenho uma tarefa para contigo. E o Senhor me confiou a guarda. E aguarda que eu dê a resposta. E se não der, outro me substituirá. Porque você, o aluno, veio compromissado, entusiasmado em receber a lição. Naturalmente, esse cenário sugere compreender o mundo íntimo, mergulhar dentro, que é o papel do Evangelho. Porque à medida em que vamos conhecendo as nossas tendências, virtudes, vícios, nós vamos como que vivendo um misto de alegria, de euforia, em alguns momentos de tristeza, decepção, em outros medo e insegurança, diante da tarefa que é ver a si mesmo e sair para operar. Quando vamos para a cozinha fazer um café, nos preparando para o desjejum, daqui a pouco sair para outras tarefas, passa pela nossa cabeça infinitas possibilidades, tarefas, ações que foram agendadas e outras que surgem pelas circunstâncias, prodigalizam novidades. Em alguns casos, nos sentimos convictos do que fazer. Em outros, precisamos de ver possibilidades. A dizer o seguinte, que estamos aprendendo a lidar com uma realidade do mundo mental e que nos dá a condição de sair para trabalhar dentro da ambiência material que envolve pessoas, possibilidades, lidando com espaço, com tempo, com a nossa própria sensibilidade. Esses compromissos, conforme afirma Emmanuel, são assinalados para que a gente possa fazer evitando o erro, o tropeço. E o interessante é porque essa atividade ninguém pode te substituir. Sabe aquele adágio popular? Manda quem pode. Manda quem pode. Vou ficar só nesse trecho. O mandar quem pode é o diálogo com você nesse momento. Você não pode transferir o que é da sua competência. Manda quem pode. Pode no sentido de compreender que deve mandar. Não é mandar o outro. É mandar no seu sentido de acionar a vontade, um impacto determinante, abraçando o ato do dever. Agora, fica aí a nota. Se falharmos, outros nos substituirão. Porque existe uma obra a fazer. O progresso. Com isso, nós podemos dizer que estamos sendo convidados para uma festa. Lembram da parábola das bodas? Nós estamos sendo chamados. Mas se não nos candidatarmos, seremos substituídos. E naturalmente teremos aquele envolvimento de decepção conosco mesmo. Puxa vida, o cavalo passou arriado e eu perdi a oportunidade. Mas não se preocupe, porque a providência vai te oferecer
uma nova oportunidade, é o nascer de novo. O universo é uma inteligência única, a definir que deveres inconfundíveis estão sendo disponibilizados. Então compreenda quais são os teus. Você é um missionário. Em doutrina espírita aprendemos que não devemos nos arvorar de missionários, porque o diálogo não é com orgulho, mas no sentido de que você tem uma tarefa a ser feita e para isso você precisa se esmerar, burilamento próprio. Nós somos criaturas eternas em ascensão para a espiritualidade superior. Que possamos utilizar da sabedoria e do amor para que nós possamos dar um passo adiante. Gênesis no Lar tem dialogado filosoficamente, abrindo os pórticos da espiritualidade, da religião natural, para que a intuição nos visite. Então agora, quem sabe, está batendo na sua porta uma tarefa inconfundível para você realizar. E ela é intransferível. Ninguém pode fazer por ti, a começar pelo seu próprio soerguimento. Nesse instante de oração, recordando das palavras de Jesus, quando se refere na parábola do festim de bodas, Allan Kardec, no capítulo 18 do Evangelho segundo o Espiritismo, expressa que na comparação de Jesus, o reino dos céus, nesta parábola, ele quer dizer que o Evangelho propõe alegria e ventura, mas que não basta a gente ser apenas convidado. Não basta dizer-se cristão nem sentar-se à mesa para tomar parte no banquete celestial. É preciso, antes de tudo, e sob condição expressa, estar revestido da túnica nupcial, isto é, ter puro coração e cumprir a lei segundo o Espírito. Que Deus nos abençoe. Que a nossa prece da manhã dialogue com a esperança e com a confiança. E vamos encerrar o nosso encontro trazendo o nosso querido patrono Allan Kardec no Céu e Inferno, quando afirma: tende confiança na eficácia da prece, quando ela parte verdadeiramente do coração. Deus é bom. A nossa prece brota sempre trazendo esperança, resignação, força de vontade, sabedoria para compreendermos os ditames do Senhor. E que tenhamos no nosso próximo, no nosso lar, degrau para ascendermos na escada que há de nos levar ao céu, à perfeição. Que Deus nos inspire nesta manhã e durante toda a semana, e que possamos retornar para outros evangelhos na casa de Kardec e nos agigantarmos ainda mais na nossa pequenez, sendo servos do Senhor. Ave Cristo, tenham todos um bom dia.